Bom dia, pessoal, bom dia GPS 10, tudo bem? Olha, tal qual no Netflix, segunda parte, o segundo episódio da série, né, 1994. Porque ontem, depois do vídeo sobre o primeiro teste do Senna na Williams, né, que fez 25 anos, eu recebi muitas mensagens de gente perguntando sobre a Benetton, o carro da Benetton. Recebi mensagens nos comentários do YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Stories, por e-mail, o que mais? Sinal de fumaça, carta, telegrama, enfim. Muita gente querendo saber exatamente como é que foi aquela temporada de 94, se é verdade que o Schumacher ganhou roubando. É gozado isso. A gente tem uma vasta geração de gente jovem, né? Faz 25 anos isso, que sequer era nascida naquela época. Portanto, tem pouca informação, porque acho que pesquisa pouco, lê pouco, ou na verdade se baseia para reproduzir, né, suas impressões sobre aquela temporada, que nem viram, no tal de ouvir falar, né? Aqui no Brasil é padrão, é uma percepção, senso comum quase, entre os fãs do Ayrton Senna principalmente, e os detratores do Schumacher, que ele roubou, ganhou roubado, o que é uma monumental besteira, uma monumental estupidez, né, que vai bem ao encontro dos tempos que nós vivemos hoje. Todo mundo fala, coisa de ouvir falar, não, mas eu li na internet, mas alguém me falou, não sei o quê, mas meu pai. Senta que lá vem a história, como diz o nosso amigo Lito, do Aviões e Músicas. Pena que eu não tenho vietinha aqui para falar. Senta que lá vem a história. Em 1994, a primeira coisa que a gente tem de desmistificar é a seguinte: o regulamento para 94 não mudou, ao contrário do que muita gente pensa e ainda apregoa, para impedir o Ayrton Senna de ser campeão do mundo. Coitado do Ayrton! Agora que ele foi para Williams, resolveram proibir tudo que tinha no carro, o carro de outro planeta, com o piloto de outro planeta. Gente, as coisas não acontecem assim, evidentemente, né? As mudanças para 94, o banimento de uma série de equipamentos, essas mudanças não foram decididas quando o Senna assinou com a Williams, né? O Max Mosley acordou e falou: o quê? O Senna assinou com a Williams? Então vamos proibir tudo, senão ele vai ser campeão fácil. Claro que não. No mês de junho de 93, durante o final de semana do Grande Prêmio do Canadá, depois de exaustivas discussões entre as equipes, a FIA e tudo mais, foi anunciado o regulamento de 94. Então todo mundo sabia que em 94 estavam banidos os seguintes itens que vinham sendo utilizados por algumas equipes, né? O que vinha aumentando demais os custos da Fórmula 1 e isso norteou, na verdade, o banimento desses equipamentos, a saber, controle de tração, suspensão ativa, que a Williams tinha um sistema muito bem desenvolvido, mais que qualquer um. Câmbio totalmente automático, algumas equipes já tinham câmbio que você subia e descia a marcha automaticamente. Freio ABS, também proibido. Diferencial antiblocante eletrônico, também foi proibido. Reintroduziram o reabastecimento para 94. O último ano que o reabastecimento na Fórmula 1 havia sido a temporada de 1983. Todo mundo sabia que essas coisas estavam proibidas a partir de 1994. A Williams, que tinha tudo isso, e mais um pouco, né, que tinha um motorzão Renault e tinha carro feito pelo Adrian Newey, se viu, é claro, numa condição de prejuízo para a temporada 94, mas óbvio que já sabia que isso iria acontecer, então ninguém foi pego de surpresa. Assim como a Benetton, do Ross Brown, do Rory Byrne, caras muito bons de engenharia, começou a trabalhar num carro convencional, mecanicamente bem construído, com motor Ford, V8, tudo, para poder fazer frente à Williams, que ia perder tudo aquilo de eletrônica, né? E a Ferrari, a força de sempre, a própria McLaren e tal. Embora a McLaren já naquela altura não tivesse tão bem das pernas. Do que se acusa a Benetton? A Benetton começou a despertar alguma suspeita no Grande Prêmio do Brasil, abertura do campeonato, quando o Schumacher parou
depois do Senna no pit stop e saiu na frente. Causou espanto o reabastecimento muito rápido, a parada muito rápida da Benetton, embora a Benetton fosse um carro que gastasse menos combustível. Mas de fato foi meio rápido demais e tudo mais, ficou aquela desconfiança. Mas o campeonato foi rolando, até que em Hockenheim, no Grande Prêmio da Alemanha, pegou fogo no carro do Jos Verstappen. O Senna já tinha morrido antes, em Imola e tal, mas foi o maior incêndio da história da Fórmula 1 moderna, no processo de reabastecimento. E aí, as investigações, a Intertechnik, que era a empresa que fazia esse equipamento de reabastecimento para todo mundo, informou a FIA que a Benetton tinha removido um filtro do sistema de reabastecimento e que isso acelerava o fluxo de combustível em 12,5%, ou seja, um pit stop da Benetton era 12,5% mais rápido do que um pit stop de uma outra equipe que não usasse, que tivesse usando o tal do filtro. Mas aí foi uma polêmica danada e descobriu-se que a La Russe também tinha tirado o filtro e a Intertechnik tinha dito que podia tirar e tudo mais. Foi ao Conselho Mundial, foi ao julgamento, na verdade, não ao Conselho Mundial, foi aos tribunais da FIA, e a Benetton foi inocentada, né? Ela não foi considerada culpada de agirem com má fé. Claro que os caras sabiam que, tirando aquele filtro, abastecia um pouquinho mais rápido. Qualquer pentelésimo em corrida, a gente sabe como é que é, né? Mas isso não era privilégio da Benetton. Para vocês terem uma ideia, a McLaren foi considerada culpada, mas também não teve pena, não foi apenada, não foi penalizada, não recebeu pena, não foi apenada, não é penalizada, ela não foi apenada, mesmo tendo utilizado no Grande Prêmio de San Marino câmbio que fazia as reduções de marcha automaticamente. E quem dedou a McLaren foi o Philippe Alliot, piloto de testes, que foi trabalhar, era piloto de testes da McLaren, foi correr pela La Russe, e aí quando ele chegou lá, falou assim, nossa, mas aqui não tem aquele câmbio que a gente aperta e sobe tudo de uma vez e desce tudo, não é assim? Aí, depois do Grande Prêmio de San Marino, os carros da McLaren, da Benetton e Ferrari foram submetidos a uma vistoria muito rigorosa, eletrônica, da FIA. Porque havia desconfiança que todo mundo ali estava roubando, todo mundo estava fazendo coisa proibida. Ou estava usando o controle de tração escondido, ou direção hidráulica. Opa, põe, bati no tripé. Uma vez eu fiz isso, fazendo um vídeo lá em São Paulo, eu fiz assim, ó, o dia que teve um terremoto, na Paulista. Acharam que eu estava no terremoto. Aí descobriram depois de meses que a McLaren realmente estava utilizando o câmbio que não podia. Controle de tração, a Benetton tinha no sistema de gerenciamento do motor, porque era o motor Cosworth, feito pela Cosworth, né, do ano anterior, mas, segundo a Benetton, o sistema estava lá, mas não era utilizado, ele não era acionado. A FIA pediu os códigos e a Benetton não deu, porque só a Cosworth tinha o direito de liberar os códigos, a Benetton não tinha acesso a isso. E foi feita essa vistoria na Cosworth, que provou, convenceu pelo menos os caras da FIA, que não estava sendo utilizado o controle de tração, que o programa estava lá, o software estava lá, é como você ter um software aqui no seu computador, mas que está bloqueado. Convenceu. Usou ou não usou? Não sei. Tinha piloto que garantia que sim, pelo barulho. Mas o barulho de carro com controle de tração é muito perceptível, né? Muito perceptível. A gente na pista iria perceber isso, né? Então, fica o dito pelo não dito. A FIA, enfim, não conseguiu provar que havia controle de tração sendo utilizado nos carros da Benetton e nos da Ferrari também, embora o Nicola Larini, que correu pela Ferrari no lugar do Jean Alesi, tenha dito numa entrevista que estava usando. Depois ele desdisse, isso logo no comecinho do campeonato, em Aida, no Japão. Então foi uma temporada de muita confusão. E no fim das contas, o Schumacher, que muita gente acusa de ter ganhado roubando, ele perdeu 1/4 da temporada. Eram 16 provas, e ele foi sacado de 4 delas. Vou explicar por quê. A primeira, Grande Prêmio da Inglaterra, ele chegou em segundo e foi desclassificado, porque ele ultrapassou o Hill na volta de apresentação e quando largou, ele foi punido, ele recebeu um stop and go. O problema é que a Benetton só foi avisada do stop and go 27 minutos depois do episódio, do sinistro, do ocorrido. E o regulamento falava que que era preciso avisar em 15 minutos. E a direção de prova demorou. E aí a Benetton, quando recebeu a ordem de stop and go, falou, não vai parar.
Quando o Schumacher parou, fez o reabastecimento e foi embora. E aí os caras desclassificaram, meteram bandeira preta pro Schumacher. A Benetton falou, não vamos abandonar, não vai tirar o cara da corrida. Parou, cumpriu o stop and go e voltou para a corrida. Chegou em segundo, foi desclassificado. Foi suspenso por 2 corridas. A Benetton recorreu, porque uma das 2 era o Grande Prêmio da Alemanha. E ela conseguiu recorrer, enquanto não fosse julgado o recurso, o Schumacher continuava correndo. Então perdeu 6 pontos aí. No Grande Prêmio da Bélgica, ele ganhou a corrida, mas foi introduzida uma tábua embaixo dos carros, para questão de segurança, aerodinâmica, levantar o carro, tal, não sei o que lá, para o carro não bater no chão. E houve o desgaste dessa tábua, tábua mesmo, pedaço de madeira, maior do que o permitido. O Schumacher ganhou a corrida. A Benetton alegou que esse desgaste, onde foi medido, maior do que o permitido, aconteceu porque teve uma hora que ele rodou e passou em cima da zebra e deu uma ralada monstro na tauba. A FIA não quis nem saber, desclassificou o Schumacher. 2 corridas, 16 pontos. Ele tinha ganhado. E aí veio o julgamento e a desclassificação, o banimento, né? A suspensão, melhor, por 2 corridas foi mantida. E ele não pôde disputar os grandes prêmios da Itália e de Portugal. Quer dizer, foi desclassificado de 2, que ele tinha feito 16 pontos, e não pôde correr 2. É por isso que o Schumacher chegou à última etapa do campeonato com apenas 1 ponto de vantagem sobre o Damon Hill. Pela temporada que ele vinha fazendo, o cara teria mais folga, provavelmente ganharia, já teria chegado em Adelaide campeão do mundo, né? Mas não, perdeu 1/4 da temporada. Vocês imaginem um piloto hoje perder 1/4 da temporada, seriam 5 corridas, né? 5, alguma coisa. Né, divide 21 por 4, perdão, dá 5. Um cara que deixa de pontuar hoje em 5 corridas não ganha campeonato, né? E o Schumacher, quer dizer, 25%, né? O Schumacher não pontuou, não pôde pontuar em 4 das 16 etapas daquele ano. Por isso que a decisão foi tão apertada e é por isso que ele chegou ao final do ano com apenas 1 ponto de vantagem para o Damon Hill, que não era um adversário para o Schumacher à altura do que teria sido o Senna, né? O Senna fez a pole nas 2 primeiras corridas do ano, apesar de do carro chucro, carro dificílimo, mas era um carro muito veloz por causa do motor da Renault, o motor era um canhãozaço. No Brasil ele rodou atrás do Schumacher, em Aida, no Japão, ele largou mal e aí o Hakkinen foi tentar ultrapassá-lo, bateu, tirou o Senna da corrida. E depois em Imola todo mundo sabe o que aconteceu. Mas também fez a pole, quer dizer, foram 3 poles. Quer dizer, o Senna tinha um carro que iria melhorar, certamente, né? Como melhorou o carro do Damon Hill, a segunda versão, digamos assim, da Williams, do FW16, naquela temporada. É bem possível que o Senna disputasse, né? Bem provável que o Senna disputasse o título com o Schumacher, possivelmente até poderia ganhar. Agora, a gente não pode desconsiderar as 4 desclassificações que são contestadas, as 4 provas, digamos assim, né? A de Silverstone, a Benetton tinha um argumento para que o Schumacher não cumprisse o stop and go, né? O tempo em que passou do prazo para avisar. Da Bélgica, alegando que o cara tinha passado em cima da zebra, mas enfim. E aí ele ficou fora de 2 corridas, foi suspenso, expulso das provas. E mesmo assim foi lá e ganhou o campeonato. Mas a Benetton roubou na válvula. Como eu disse, não era a única equipe que estava que tinha removido o filtro do reabastecimento, mas realmente aquilo pode ter ajudado a Benetton em algumas corridas, né? Mas, de novo, a FIA, claro que há todo um componente político em todos os julgamentos da FIA, mas eu vou reportar aquilo que foi decidido. A FIA não acusou a Benetton de ter feito, de retirar aquele filtro para trapacear. Como não acusou a McLaren de ter utilizado o câmbio automático para trapacear. Aceitou o argumento da McLaren de que a McLaren tinha feito a sua própria interpretação do regulamento. E há, para a gente fechar, a história que corre também de que a própria Williams também tinha coisa irregular no seu carro, entre outras coisas, um sistema de direção assistida que era proibido também. Era uma interpretação do regulamento que a Williams fazia. E pode ser que esse sistema de direção assistida eletronicamente, que tenha entrado em pane, tenha tido pane e tenha levado ao acidente do Senna, tanto que esse sistema foi desligado do carro do Damon Hill depois do acidente para a continuação do Grande Prêmio de San Marino em Imola. Era ilegal? Até hoje a gente não sabe. O que eu posso garantir para vocês e assegurar é que em automobilismo todo mundo, se não rouba, que eu acho que talvez seja um pouco pesado, todo mundo interpreta regulamento
quando o regulamento tem alguma brecha, da maneira que mais lhe beneficia, né? A Brown em 2009. Então, a Brown roubou, não. A interpretação de regulamento, o uso daquele difusor duplo que o Ross Brown sacou e que o regulamento não proibia, fez a Brown começar o ano daquele jeito estrondoso e ganhar o campeonato, né? Então, regulamento de corrida de carro é que nem a história de doping, quer dizer, alguém está sempre maquinando uma forma, se não de burlar, né, mas pelo menos de interpretar as regras de uma maneira muito pouco ortodoxa. E aí é um pelinho aqui, uma coisinha ali, é um material que você usa que flete assim assado, é um controlinho, é uma asinha, é um buraquinho, é não sei o quê. Se não está escrito no regulamento que não pode, nego descobre que se fizer dar certo, faz. É assim em corrida de carro. Então eu não aceito essa argumentação de muita gente, ou essa acusação de que a Benetton ganhou o campeonato roubado. Não. A Benetton tinha grandes engenheiros, era uma grande equipe, tinha um excepcional piloto e pode se considerar prejudicada sim com essa exclusão do Schumacher, né, de 4 corridas, 1/4 do campeonato, quando ela, Benetton, tinha defesa, alegava pelo menos que tinha defesa e se defendeu, tentou se defender, mas na hora que a punição, a suspensão foi aplicada, não teve jeito, teve de cumprir a suspensão. Schumacher não correu na Itália e Portugal, voltou nas últimas etapas do campeonato e foi campeão. Então não houve roubo nenhum, tá bom? Vocês querem mais alguma coisa de 94? Se vocês quiserem mais alguma coisa de 1994, escrevam aí embaixo, ó, nos comentários, mandem Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, blá, 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 que a gente lembra de alguma coisinha legal, tá bom? Senão, amanhã a gente vem com outro assunto. Bom dia, já tá grande demais esse vídeo, serei punido! Vitor Martins podia me suspender por 2 dias do GP às 10, hein? Não ia nem recorrer. Tchau.